Oi, então, primeiro eu vou me apresentar. Eu sou Fabiana Abreu, eu faço o curso de Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal de Santa Maria e eu sou daqui de Santa Maria, do Rio Grande do Sul mesmo. Então, eu tentei resumir o máximo possível desse conteúdo que a gente recebeu durante a quarentena e, como é bastante coisa, eu tentei juntar para ser como se fosse uma coisa só e não dividido em tópicos, tá? Então, primeiro a gente começa aqui o ethos. O que seria o ethos? O ethos é a própria ética, que também pode ser considerado o caráter moral a partir dos hábitos. Então, vamos traduzir essa frase. Caráter moral a partir dos hábitos. O que seria isso? Caráter moral seria justamente essa ética, o teu caráter pessoal a partir dos hábitos. Então, do seu dia a dia, do seu contato com os outros. Então, o seu caráter pessoal a partir perante os outros e perante a si mesmo, né? Então, a gente pode começar também vendo o que é o mito. O mito antigamente, principalmente o mito grego antigo, né? Ele é uma narrativa de histórias buscando explicações sobre algo. Então, por que o sol nasce e morre todos os dias? O que acontece? Então, eles ficavam muito angustiados com isso, por eles não terem uma resposta sobre essas perguntas. Então, a partir disso, eles começaram a criar histórias e narrativas e começaram a contar para o outro. É uma narrativa de algo. O que seriam os mitos atuais? Realmente, os mitos atuais é muito mais difícil de tu identificar. Tipo, nossa, isso é um mito da atualidade. Porque muitas vezes os mitos considerados hoje em dia são elegidos pela mídia, pela sociedade, por um padrão da sociedade, né? Ou até por consumo, ou por algo que ele produziu. Então, não seria assim por alguma coisa para te confortar. Muitas vezes, esses mitos atuais vão ter mais angustiado que te confortar. Então, parece que inverteu até um pouco esses papéis e realmente achar um mito parecido com antigamente, hoje em dia, fica muito mais difícil. Mas a gente pode ver muito claro a influência dos mitos. Depois que tu conhece essas narrativas e tu consegue ver todas essas influências, tu consegue ver nitidamente o porquê que é isso. Então aqui nós temos uns exemplos. Em histórias a gente pode ver muitas influências do mito, gírias, palavras. Aqui eu tenho alguns exemplos que são presente de grego, calcanhar de Aquiles, atlas cronológico, erótico, hipnose, morfina, narcisismo e afrodisíaco. Então, depois que tu conhece essas histórias, vê essas palavras e essas influências, fica muito claro o porquê disso também, sabe? Então, o mito pode ser difícil ser encontrado hoje em dia, assim, tipo, aquela pessoa é mito, essa história é, tipo, te conforta e tudo mais. Mas a gente tem as histórias principais do mito, a gente encontra elas muito fáceis no dia a dia. Um exemplo dessas histórias que a gente pode encontrar é de Urano, que é esse amor possessivo, essa paixão única pela Gaia. A gente pode encontrar hoje muito, infelizmente a gente encontra muito, porque muitas vezes é um amor doentio, que pode ter sérias consequências, mas acontece, né? A gente vê realmente muito presente e é um mito que infelizmente temos ainda hoje, né? Então, a partir desse mito, que é essa reflexão sobre o que as coisas acontecem, nós temos a filosofia. Que a filosofia traz pra gente essa reflexão também. Mas ela não se contenta só com narrativas e histórias para te confortar e inventadas. Ela vai e ela busca realmente o que é aquilo. Ela não vai se confortar com respostas assim rasas. Quanto mais tu filósofa, mais tu tem questionamentos e dúvidas. Então, parece que é um ciclo sem fim, porque tu vai pensando, e tu não vai achar uma resposta, tipo, essa é a resposta para aquilo que eu tava filosofando. Tu vai criando mais ideias e mais questionamentos em cima daquilo. Então, a partir daí nós temos esses 3 grupos de pensadores principais. O primeiro deles são os pré-socráticos. Os pré-socráticos, eles baseavam suas reflexões na arché, que seria uma busca pelo princípio de todas as coisas, né? Daí nós temos alguns filósofos e os seus princípios. Então, eu vou pegar alguns exemplos aqui. Tipo, Tales de Mileto,
que considerava que tudo surgia a partir da água, Pitágoras, que tudo seria um equilíbrio, o Heráclito, que é o movimento, o fogo, né? E entre outros. Nós também temos o Sócrates. O Sócrates não deixou nada escrito pra gente, mas a partir dos seus ensinamentos, outras pessoas que viviam com ele fizeram algumas escrituras e a partir daí a gente conseguiu perceber o que o Sócrates ensinava para os outros, né? Então, o método dele foi denominado maiêutica, que a sua mãe era parteira e ela dava luz. Então, maiêutica, o significado da palavra em si é dar à luz, parto de ideias, né? Então, ele ensinava realmente esse ato de filosofar, questionar cada vez mais. Então, se alguém vinha com alguma dúvida para ele, tipo, como que eu posso fazer isso? Ele indagava cada vez mais a pessoa, para a pessoa ela mesma poder refletir sobre aquilo e criar cada vez mais questionamentos. E o próximo é os sofistas. Após as invasões persas, a sociedade ficou muito mais política. Então, esses sofistas eram considerados professores que ensinavam essas pessoas a pensarem e debaterem de forma política para ter sucesso nessa área. Mas era para um grupo restrito, não era assim que nem não era aberto assim, para qualquer um que se interessava, era para esses grupos para terem sucesso. Então, a partir daí, dessa filosofia de questionar tudo, eles questionaram o amor. O que seria o amor? Então, a partir daí, nós temos 3 grupos que tentavam classificar o que seria um amor. Então, primeiro nós temos o amor eros, que Platão fala um pouco sobre esse seu amor no seu livro O Banquete, que é um diálogo entre várias pessoas, onde ele deixa claro que eros seria um amor muito mais carnal, um amor muito mais de paixão, ardente e tudo. Então, nós temos o amor filia, que nós temos 2 representantes, Aristóteles e Spinoza. Eles consideravam que esse amor era um amor muito mais de amizade, muito mais fraterno, assim. Tu poderia ter com mais gente do que só com seu parceiro. O amor ágape é caracterizado pelo amor dos cristãos, que eles aquele amor que eles têm pela caridade, por cuidar do outro, seria um amor muito mais de afeto, de cuidado, do que um amor, assim, que nem os outros, de amizade, de relacionamento. Então, viver plenamente e ser feliz. Viver plenamente e ser feliz. Também são coisas, é um assunto muito refletido, que nos faz indagar bastante, cada vez mais questionar, e é um assunto super atual também, que as pessoas buscam cada vez mais justamente como encontrar a felicidade. Então, a partir daí, nós temos 4 grupos representantes que cada um afirma como seria encontrar a felicidade. O primeiro grupo seriam os cínicos. Os cínicos afirmam que para tu ser feliz, tu deveria largar todos os seus bens materiais de mão, viver uma vida nômade, se aproximar da natureza. E a partir disso, dessa vivência na rua, eles foram muito questionados pelos seus atos em público, então as pessoas criticavam muito eles. Também temos os estoicos. Esse movimento filosófico dos estoicos, eles acreditavam que para tu ter a felicidade, deveria largar de mão e abdicar todos os outros sentimentos, tipo amor, paixão, gula, desejo, porque esses outros sentimentos seriam um vício, então tu ficaria viciado nesses outros sentimentos e esqueceria um pouco a felicidade, então tu deveria abdicar de todos os sentimentos para se conter apenas na felicidade. Também temos os céticos. Os céticos acreditavam que você não deveria ter um pré-julgamento de tudo e ter uma opinião sobre as coisas. Você deveria questionar sempre quando fosse falar sobre algum assunto e a partir disso você ia começar a não se importar mais sobre aquilo. Então essa despreocupação sobre as coisas ia trazer uma felicidade plena. Então, também temos os epicuristas que o movimento filosófico deles pregava que para tu ser feliz era necessário ter mais momentos de prazer do que de dor. Então, tu buscar cada vez mais momentos bons. E para isso também seria necessário que a sociedade tivesse regras e ordens para não ficar tudo uma confusão. E também que você cultivasse de jardins e também tivesse esses momentos de lazer, né? Então, para finalizar, nós temos a psicologia positiva, que eu acho que ela se encaixa muito nos momentos atuais, que seria a felicidade única, né? Ela afirma que a felicidade é de cada um, então você tem que ser protagonista da sua própria vida. Não adianta
tu ver uma pessoa e pensar, nossa, como aquela pessoa é feliz, e buscar essa felicidade pelo meio que aquela pessoa achou a felicidade. Então, tentar fazer tudo que aquela pessoa fez. Mas não é porque tu conseguiu fazer tudo que ela fez que tu vai ser feliz, porque tu vai estar vivendo a vida de outra pessoa, entendeu? Então, tu tem que buscar o que realmente te faz feliz e o que te busca essa felicidade plena. Não é se baseando nos outros, é realmente se baseando em si mesma, porque a felicidade não tem caminho para a felicidade é o caminho, né? Então, tu vai vivendo momento após momento. Então, para finalizar esse vídeo, eu queria agradecer muito todo esse momento aqui durante a quarentena, que eu tenho certeza que foi bem legal fazer, tipo, às vezes eu até me sentia bem desmotivada a fazer os textos, escrever, porque realmente é uma coisa que eu não tenho muito costume, e era um assunto que, desde a época do colégio, eu estudava, mas eu nunca tinha afinidade. Então acabou que às vezes era uma coisa assim meio pesada pra mim fazer porque eu não tinha afinidade, mas acabava que todo o resumo que eu terminava de fazer, eu saía contando alguma coisa pra alguém do que eu tinha aprendido. Então no final valeu muito a pena ter insistido em vir até o final, né? E eu tenho certeza que se fosse aula presencial ia ser muito legal os debates, até pelos vídeos que o senhor mandou pra gente, né, que tinha debates e tudo mais. Com certeza ia ser muito legal. Eu queria participar desses momentos, assim, mas que pena que teve a quarentena, isolamento, né? Mas é isso, então, agradecer pro senhor ter nos mandado a matéria também. E eu gostei muito da cadeira. Eu conhecia essa cadeira porque eu tô com uma amiga fazendo também. E uma amiga dela fez a cadeira semestre passado e falou que era muito legal, que as aulas eram super divertidas e tudo mais. E a gente ficou a fim de fazer, daí foi nós duas fazer a cadeira. Então é isso, muito obrigada.